Olá, hoje dentro do tópico o homem e o trabalho, eu quero traçar algumas perspectivas históricas e filosóficas a respeito desta relação. Mas antes disso, eu apresento uma palavra de cautela. Cautela por quê? É muito comum em nossas pesquisas nós sermos generalizantes. Nós podemos ter um elemento ou outro e daí construir toda a realidade de forma não bem embasada ou fundamentada. Então, nós podemos incorrer no equívoco generalizante aqui de tomar um pensamento aqui e outro ali e presumir que temos uma amostragem característica do pensamento grego. Nem sempre, por exemplo, os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles representam de modo habitual ou a forma habitual dos gregos verem a realidade. É preciso ter esta perspectiva. Mas, tomando o cuidado necessário, podemos observar que dentro do ideal grego de reflexão e serenidade, não há espaço para um pensar em trabalho braçal. Por isso, a visão grega do trabalho, ela é extremamente negativa, sendo considerado o trabalho algo inferior. Assim, por exemplo, é fácil compreender a justificativa que vamos encontrar favorecendo a escravidão. Como a vida contemplativa é a mais valiosa, nos assemelhando aos deuses, os homens livres poderiam se aproximar deste modelo de contemplação divina. Mesmo tomando aqui um dos clássicos da mitologia grega, Hesíodo, então mesmo Hesíodo reconhecendo, abre aspas, que o trabalho não é vergonha alguma, mas a preguiça é, ele diz isso na sua obra Os Trabalhos e os Dias, na descrição que faz da Idade de Ouro, os deuses viviam sob o domínio de Cronos, em perfeita paz, sem preocupações, alegrando-se nas festas, usufruindo dos bens produzidos espontânea e generosamente pela terra, ou seja, na ociosidade celestial e terrena. Quando vamos para o mundo romano, observamos que, apesar de todo o seu empreendimento, filósofos como Cícero, Sêneca e o historiador Tito Livio exaltavam o ócio em detrimento do trabalho, olhando com desprezo o trabalho do artesão. Na perspectiva judaica, o trabalho manual era altamente estimado, sendo profundamente respeitados aqueles que o praticavam, visto ser considerado este talento uma dádiva de Deus. E quando nós tornamos as Escrituras, observamos que Deus é apresentado no primeiro verso de Gênesis como trabalhando, criando todas as coisas. E nas páginas do Antigo Testamento, com frequência, somos desafiados a contemplar a criação de Deus e maravilhar-nos. Há vários textos sobre isso no livro de Jó e no livro de Salmos de modo especial. Então, o Fred Van Dyke comenta que Deus, após realizar sua criação, ele não descansa de nenhuma fadiga, mas em contentamento pela realização completada. Um comentarista bíblico, Derek Kidner, ele diz que é o repouso da realização cumprida, não da inatividade, pois ele nutre, ele preserva, sustenta o que cria. Então Deus continuou preservando e sustentando a sua obra, como sempre o fez. John MacArthur escreveu: Deus não descansou literalmente, ele simplesmente terminou a sua obra de criação. Se ele tivesse descansado, tudo o que ele havia feito nos primeiros 6 dias teria se desintegrado. Deus não se cansa. Ele esteve tão ativo no sétimo dia como estivera nos outros 6, sustentando tudo que ele havia feito. Do mesmo modo, o povo de Deus, juntamente com todos os seus, seguindo o seu Criador, deve tomar alento nesse dia. Em Êxodo 23, 12, lemos:
6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. O trabalho, portanto, não está associado ao pecado. Antes, faz parte do propósito primeiro de Deus para o homem e revela a sabedoria divina. Em Gênesis 1:28, lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em Êxodo 29, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No Salmo 104:23, vemos o reflexo desse ensinamento. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo, até a tarde. Isaías 28, de 23 a 29, encontramos o registro bíblico. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem cobre o caminho, nem sobre o caminho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Eu citei esse texto mais denso, mais longo, porque ele mostra como a ideia do trabalho era tão comum entre os judeus e poderia ser usado como ilustração tão clara, comunicativa, porque as pessoas sabiam muito bem o que o profeta estava dizendo, que figuras eram aquelas. Nós podemos observar depois que os rabinos, como exemplo desta perspectiva, além do estudo metódico da lei, aplicavam-se ao trabalho manual para suprir as suas necessidades. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou me encaminhar um pouco mais para o Novo Testamento para retratar ainda mais detalhadamente, ou pelo menos com um pouco mais de detalhes, a questão do trabalho dentro da cultura hebraica bíblica. Que Deus nos abençoe e nos instrua. Amém.